Costa Ocidental não mexeu daqui, mas houve alguém que veio cá, neste caso de bem longe, mais exatamente do estado de Santa Catarina, da cidade de Florianópolis, e temos connosco Paulo Caminha. Paulo Caminha, que esta noite vai apresentar o seu livro Manhãs de Sábado. Manhãs de Sábado que foram uma constante na vida dos açorianos durante mais de uma década. Paulo Caminha fazia parte dessa equipa de gente gira que fazia vibrar os açorianos com histórias bem contadas e com muitas coisas, muitas novidades todas as semanas, todos os sábados de manhã. Paulo, bom dia, é um prazer muito grande para nós, Costa Ocidental, termos connosco o Paulo para conversarmos um pouco sobre o livro, mas também para falarmos sobre o Paulo. Como é que foi? Onde é que nasceu e como é que foi a sua infância? Bom dia, Gabriela, bom dia, ouvintes. A minha infância foi toda no estado de Santa Catarina. E, aliás, teve um pequeno momento em que foi fora do estado, foi no Rio de Janeiro, mas foi um período muito curto. Mas a minha vida tem sido a ilha de Santa Catarina desde a minha mais tenra idade. E foi lá que eu despertei esse interesse, esse amor pelas raízes, ao ver a minha cidade tendo a sua cultura praticamente sufocada por tantas pessoas que vinham de outros lugares em busca desta qualidade de vida que é tão apregoada na ilha de Santa Catarina. E foi aí que eu senti a necessidade de explorar, de trabalhar um pouco mais essas raízes. E este amor aos Açores, surge quando e como? Não tem como a gente ter amor às nossas raízes sem ter amor à terra em que a gente vive e à terra dos nossos ancestrais. E foi a partir de 2002, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso das raízes, em busca das raízes, oferecido pela Direção Regional das Comunidades, que eu pude exacerbar ainda mais esse amor à terra dos meus antepassados e esse amor à minha terra. Uma coisa, neste livro há muitas referências, mas muitas mesmo, ao longo das várias crónicas, a pessoas daqui, a pessoas dos Açores. Quantas viagens é que já fez aos Açores? Eu tenho que fazer a conta, mas eu tenho dúvida se foi 11 ou 12 viagens. E destas ilhas todas, há assim alguma? Já sei que a terceira é muito a Ilha do Coração. Qual é a razão também? Não, a razão é que na Ilha Terceira eu tenho uma afilhada. Mas dizer que eu tenho preferência pelas ilhas dos Açores eu não posso dizer, porque eu já ouvi uma teoria de que os Açores é uma caixa de joias e lá dentro cada ilha tem a sua peculiaridade, é uma joia, uma diferente da outra. Então não dá para a gente ter preferência por uma ilha. Tem a Ilha do Coração sempre em função dessa família, não de sangue, mas essa família adotiva que a gente acaba estabelecendo ao longo desses anos. Mas Açores como um todo é uma ilha mais bonita do que a outra, cada qual com a sua peculiaridade, cada qual com a sua beleza e seu encanto. Entretanto, o Paulo faz engenharia. Portanto, a engenharia é a sua formação de base. Mas de onde é que lhe vem o gosto por esta escrita fluida, fácil? Bom, eu acho que é até uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu acho que a gente não precisa ser, nem sempre a gente precisa ter a formação na área para tentar dar o que a gente pode dar de melhor. A engenharia talvez tenha me ajudado a dar o discernimento, sei lá, não sei exatamente o que dizer, mas o que eu falo é o seguinte: um dos grandes historiadores que escreveu sobre a história da ilha de Santa Catarina era um médico. O grande historiador que escreveu sobre a invasão espanhola na ilha de Santa Catarina é um engenheiro. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar dar o melhor de si, independente da profissão
independente de qualquer coisa, seguindo o que o coração manda. E depois do fim das manhãs de sábado, como é que continuou a comunicar? O fim de manhãs de sábado para mim foi uma grande pena, porque eu procurava reunir o legado que o povo açoriano deixou pelo mundo. E eu procurava devolver ao povo açoriano aquilo que os nossos ancestrais em comum fizeram por esse mundo afora, que eu acredito que é maior pelo mundo afora do que... Infelizmente, esse caminho de volta, com o término do Manhãs de Sábado, ele acabou. E o que eu tenho feito é trabalhar um pouco essa nossa cultura, também levar daqui para lá, na ilha de Santa Catarina. O trabalho, infelizmente, ficou restrito. Tem algumas conclusões que eu cheguei após o término do Manhãs de Sábado e que eu gostaria de ter um canal para poder colocar isto aos açorianos e, infelizmente, não tem mais. Nós açorianos, temos imigrantes em todo o lado, temos imigrantes nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, naturalmente. Nos Estados Unidos e no Canadá conhecemos melhor a realidade, os voos são mais baratos. O Paulo fez durante todo o tempo das manhãs de sábado um apelo aos voos charter entre a região e Santa Catarina. Não aconteceu, mas não aconteceu ainda. Agora, se calhar já vai. Se calhar algum dia vai acontecer mesmo. Um dia chove na nossa horta. Exatamente. Agora, como é que os açorianos de Santa Catarina vivem os Açores? Lá. Bom, vamos falar nos primeiros que foram de lá para cá. Era mais de 8.000 quilômetros por esse mar afora, numa travessia que durava de 60 a 90 dias, dependendo do vento. E hoje, a nossa distância é um pouco diferente. A nossa distância é em torno de $1.600. Essa é a nossa distância. É muito grande. É um pouquinho grande, mas a gente entende também que os custos são elevados para manter uma companhia aérea, a gente sabe disso, mas infelizmente é um destino caro. Os açorianos, os descendentes, eu prefiro falar nos descendentes porque nós somos açorianos de sétima, oitava, nona geração. Então, eu costumo dizer o seguinte, que Açores é a Meca dos manezinhos. E não conheço nenhum descendente de açoriano que não tenha esse sonho de vir conhecer a terra de seus ancestrais. Agora, ainda é um destino um tanto quanto difícil, tem um destino muito caro, em função de custos. E tem outra, e se nós considerarmos as ilhas foi um título criado e quem criou inicialmente atirou no que viu e matou o que não viu. Por quê? Manezinho era uma coisa que soava pejorativa na ilha de Santa Catarina. Quem conheceu, eu tive a honra não só de conhecer a ilha de Santa Catarina do final dos anos 60, início dos anos 70, como também eu tenho o prazer de ser um grande observador e eu observava aquilo que acontecia no interior da ilha. Quem conheceu a ilha de Santa Catarina nos anos 60, conheceu a ilha de Santa Catarina dos nossos ancestrais. E o que era o manezinho na ilha de Santa Catarina? Não foi feito com essa intenção, mas acabava sendo o descendente de açoriano
que vivia no interior da ilha, e por falta de um contato maior com esta realidade do centro da cidade, eles eram tidos como, talvez como dizem vocês, os saloios, como dizemos nós, tansos. Pessoas que facilmente poderiam ser ludibriadas, mas aí criou-se o Troféu Manezinho da Ilha. Troféu Manezinho da Ilha foi uma brincadeira que começou onde escolheu-se pessoas da cidade e elas eram agraciadas. Ou seja, é uma coisa que começou como uma brincadeira, onde era dado um título para pessoas que tinham tudo a ver com a ilha de Santa Catarina. E nessa brincadeira foram agraciados ex-prefeitos, governador e tudo mais. E uma coisa que era pejorativa, ela foi invertida. E hoje é um símbolo de resistência e é um símbolo da cultura dos nossos ancestrais. Então, hoje em dia, dizer que somos manezinhos é o maior orgulho que temos, é o reconhecimento de uma raça, digamos assim, os descendentes de açorianos. Então, foi um dos maiores legados deixado pelo Aldírio Simões, que foi o jornalista que criou esse troféu Manezinho da Ilha. E o manezês, que é aqui o vocabulário manezês, que foi aqui, que é aqui referido no livro, da conversa com o seu filho. Na altura ele seria um pouco mais pequeno, não é? Na altura em que, não sei que idade teria o seu filho quando fez esta conversa consigo, que deu origem a esta crónica do dialeto manezês. Bom, eu não me recordo bem, mas o dialeto manezês é uma coisa que está muito viva, está muito presente ainda na ilha de Santa Catarina, e a gente tenta de alguma forma preservar, repetindo, né, aquelas palavras que hoje em dia não estão mais em uso. Não escangalha, o estepô, que o estepô é muito nosso, quando a gente vem do estupor, estepô, e quando a gente quer xingar ou elogiar. Sabe? Sim, ele sim. serve para tudo. A nossa língua, ela é muito rica nisso, que uma mesma palavra serve para as duas coisas, né? Então, nós temos ainda na ilha de Santa Catarina muitos dizeres populares que realmente são dos Açores. Eu não saberia dizer agora assim, eu teria que ter isso em mãos para os mais usuais e aqueles que Mas é interessante que o Paulo fala um português muito espúrio, um português muito bonito, muito fluido, que se percebe muitíssimo bem. Muitas vezes os brasileiros, nós portugueses, não temos dificuldade em perceber os brasileiros e até gostamos da sonoridade. Como sabe, os primeiros contactos dos açorianos com o Brasil foram através das telenovelas. Gabriela Cravo e Canela foi a primeira novela, em 1979-80, julgo eu, e nós adorávamos a sonoridade, e ainda hoje adoramos a sonoridade. Mas os brasileiros às vezes têm dificuldade em entender-nos. Não têm essa dificuldade? Bom, tudo depende de acostumar os ouvidos, mas realmente os portugueses e açorianos às vezes usam muitas contrações em algumas palavras. Algumas letras são suprimidas, ao contrário nosso, que a gente procura, não que seja uma regra geral de forma alguma. Eu tento falar o mais claro possível para que eu seja entendido. Agora, às vezes acontece algumas letras que são suprimidas da palavra, que se não tivermos com o ouvido educado, a gente tem alguma dificuldade. Agora, não pense que quem for à ilha de Santa Catarina vai entender tudo, porque se nós vamos
para o interior da ilha, nós ainda encontramos manezinho que pouco falta para entendê-los, pouco falta termos que colocar uma legenda. Uma pergunta muito importante. Ao longo do livro há também muitas referências a um açoriano extremamente importante e hoje em dia um homem de quem eu pessoalmente também gosto muito e que eu sei que é um grande amigo, o Genuíno Madruga. Perfeito. Gostava que me falasse dele, porque o Genuíno é de facto uma figura, é de facto a figura, não é? E foi alguém que levou os Açores muito longe, também levou os Açores ao Brasil e por todo o lado onde andou. Eu acho que esse questionamento eu posso responder de uma forma muito simples. Os Açores é uma terra a ser divulgada. Precisa ser divulgada, precisa ser, embora seja bastante conhecida, eu entendo que quanto mais for conhecida, melhor. Quem foi Genuíno Madruga? Foi o grande embaixador, no meu entendimento, dos Açores. Foi a pessoa que divulgou os Açores pelo mundo. Foi o 10º português a passar em solitário no Cabo Horn, no sentido leste-oeste. Foi uma pessoa que divulgou Açores pelo mundo afora. Esteve na ilha de Santa Catarina, esteve no Brasil. Como é que eu não vou fazer referência ao grande comendador, a um dos maiores navegadores que Açores já teve? Não tem como. Seguramente um dos homens que mais divulgou os Açores no mundo inteiro e hoje continua a ser um homem de grande referência, porque agora até tem um restaurante de peixe no Faial. O Paulo já teve o prazer de comer um peixinho feito pelo nosso Genuíno. E eu vou contar um segredo. Ainda bem que não estão gravando, né? E isso aí não vai ser divulgado. Mas eu dizia para o Genuíno no domingo de noite: Genuíno, eu acho que a nossa carreira de viajante solitário acabou. Ele assim. Esse homem está pensando, está arquitetando coisas. E foi muito engraçado que na volta da segunda viagem eu estava lá. Vim especialmente do Brasil para recebê-lo e fui para alto mar à espera dele. Realmente foi uma amizade que a gente criou e que eu tenho uma admiração muito grande por esse homem. Eu também. Por esse homem de uma aparência simples, mas de uma grandiosidade monumental. Sim, eu estava no Banco de São Mateus que eu fui encontrá-lo e realmente foi assim uma das grandes emoções que eu senti na minha vida. Mas o que eu ia contar é o seguinte, que aí quando ele chegou, que eu fui conversar com ele, eu perguntei: e aí, Genuíno, quando é que vais fazer a terceira? Ele assim para mim: não dá, esse barco é muito fraco. Aí eu disse para ele: ainda bem que tu só descobrisse depois da segunda viagem de circunnavegação. Então, é um grande amigo que... É da minha idade, da minha geração, e é uma pessoa de quem eu gosto profundamente também, e pelas mesmas razões que tu, e só ainda não conheço o restaurante, mas vou conhecer brevemente. Lindo, vale a pena, de excelente gosto, e lá conta a história do mundo. Isso é muito, muito bonito, é muito bonito. E já agora, já que estamos no Genuíno e estamos no restaurante de peixe, vamos à gastronomia açoriana. Gostas da comida dos Açores? Muito, demais. Qual é assim o prato preferido dentro da comida açoriana? Dentro da comida açoriana, eu gosto muito de sopa do Espírito Santo, das alcatras, dos peixes, a forma como são preparados. Aqui nos Açores dos derivados, os embutidos, os enchidos, enfim. Agora, gastronomia açoriana, eu só gostaria de fazer um parênteses. Quando falam na gastronomia açoriana da ilha de Santa Catarina, nós estamos falando em coisa diferente. Porque o açoriano que foi para o Brasil naquela época, em 1748, de 1748 a 1756, não era açoriano de posses.
carne não era uma coisa do cotidiano. Então ele tinha que se valer daquilo que a terra lhe deu. E o povo açoriano lá chegado, na ilha de Santa Catarina, o que ele faz? Ele se utiliza da farinha de mandioca, que era um legado indígena, e ele promove na ilha de Santa Catarina, eu considero a primeira revolução industrial do mundo, antes da Inglaterra. Ele transforma o processo arcaico do fabrico da farinha de mandioca num processo industrial. E este processo industrial, ele a partir da tecnologia dos moinhos de vento dos Açores, ele cria um engenho de fabrico da farinha de mandioca. A ponto de, após 40 anos da chegada do povo açoriano na ilha de Santa Catarina, nós já tínhamos mais de 400 engenhos. Era uma farinha que foi desenvolvida daquela forma muito diferente da farinha indígena, por ser uma farinha de panifício, porque o trigo não deu naquele momento. Precisava ter alguma farinha para que eles fizessem os pães. A uva também não deu, a vinha não deu. Ele se valeu de outras coisas. Então, com a chegada do povo açoriano na ilha de Santa Catarina, deu origem a uma nova culinária, que é muito diferente dos Açores. Então, quando nós falamos na culinária açoriana da ilha de Santa Catarina, nós estamos falando nos pratos de peixe, no caldo de peixe, no caldo de camarão, porque o açoriano lá, ele passou a ser um povo anfíbio. Tinha condições de ir para o mar, ele estava no mar pescando. O mar não estava para peixe, ele estava em terra na agricultura. Então, na ilha de Santa Catarina, o açoriano recém-chegado, ele ganhou um caráter anfíbio. Isso é muito interessante. Bem, eu acredito que temos ainda muito para aprender. A ilha de Santa Catarina tem quantos habitantes? Em torno de 400 mil. E desses 400 mil, quantos é que serão... Bela pergunta. Bela pergunta. Se calhar não é possível... A ilha de Santa Catarina, veja o seguinte. Como eu falei anteriormente, foi sempre que divulgavam como sendo uma ilha, uma terra com grande qualidade de vida, um alto índice de desenvolvimento humano e tantas outras coisas que diziam, 42 praias, isso e aquilo, cada vez que saía a notícia em jornal nacional, desperta a atenção de turistas. Cada 10 turistas que vão, 2 ficam na ilha de Santa Catarina. O que se estima, o que nós manezinhos estimamos, que dos que moram na ilha de Santa Catarina, um pouco mais de 50% da ilha de Santa Catarina são nascidos fora da ilha de Santa Catarina. Desses, menos de 50% que sobra, que nasceram na ilha de Santa Catarina, aí uns 30 e tantos por cento são de uma migração recente, tá? Uhum. Eles são nascidos, porém, filhos de pais que não nasceram na ilha de Santa Catarina. Uhum. Nós, que somos filhos de pais nascidos, netos de avós nascidos na ilha de Santa Catarina, nós somos franca minoria que não chega, hoje, na minha opinião, a 15% ou 17%. Ou seja, de tudo isso que eu falei, nós temos estourando aí 17% que nasceram na ilha de Santa Catarina. E desses que nasceram, quais são os que estão envolvidos com a cultura?
aí realmente é triste, é de chorar. Então, às vezes, para poucas pessoas, um trabalho árduo de mostrar dentro de um universo onde a cultura está diluída e de que nós temos uma identidade sim e precisamos preservar. E nós não precisamos de nenhuma cultura alienígena imposta goela abaixo dos habitantes da ilha de Santa Catarina. Nós agradecemos quem quiser levar essas culturas para lá, mas leve para mostrar e devolvam ao seu lugar. Deixa a nossa. Obrigado. Lembro-me tá? que eu li aqui uma crónica sua, acho que foi um sobrinho seu, que foi nascer fora de Santa Catarina. Nasceu fora da ilha. Da ilha. E eu achei interessantíssimo, porque a crónica mostrava da parte do Paulo uma profunda tristeza por o menino ter ido nascer, mesmo sem passar pelo mar, não é verdade? Ter ido nascer ao continente. Passa, mas não passa de barco. Exatamente, exatamente. É o seguinte, essa teoria não é minha. Eu adaptei essa teoria ao meu sobrinho. Tá? Porque o que acontecia? Os dois grandes manezinhos da ilha de Santa Catarina, eles não moravam na ilha de Santa Catarina, eles moravam no continente fronteiriço. E nós, manezinhos, nós ilhéus, não podemos admitir uma coisa desse tipo. Então, o que a gente fez? Nós consideramos que esquecemos aquela coisa de que ilha é uma porção de terra rodeada de água. E consideramos que a ilha atravessou a ponte. E a ilha terminava onde esses dois moravam. Sim. Com o nascimento do meu sobrinho, eu fui obrigado a estender um pouco mais. Eu achei muita graça a crônica. E mudei esse caráter de ilha porque realmente não dá para... Na altura das crónicas, ali aqui numa delas, não conhecia Santa Maria. Já conhece? É a única ilha que realmente eu não conheço mais. Mas tem que ir. Exato. E essa coisa de lançar o livro, eu estive agora no Faial, no Corvo. Eu prefiro não chamar de lançar o livro, eu prefiro apresentar e voltar a falar no Manhãs de Sábado, que Manhãs de Sábado ele pode até não voltar mais para o rádio, eu não acredito que volte. Mas eu só quero dizer que não está vivo e que essa semente que foi plantada, ela vai dar frutos por mais tempo. Então, esse é o motivo de estar, que se Deus quiser e o dinheiro der, nós vamos apresentar esse livro em todas as ilhas dos Açores. E aí vai ser a oportunidade para conhecer Santa Maria, que é a única. Porque os Açores é uma coisa muito engraçada. Eu sempre digo lá, aproveite e conheça os Açores na primeira viagem, quando não se estabelece amizade. Porque depois de estabelecer amizade, a gente não se manda mais. A gente não é mais dono do nariz e a gente tem que ir aonde o açoriano determina e não mais na ilha que se deseja. Como é que é o inverno em Santa Catarina? Isto para contrapor com o inverno açoriano. Como é que é o inverno lá? Olha, o inverno na ilha de Santa Catarina, ele não é muito diferente do inverno dos Açores. Nós estamos em latitudes... Açores está numa latitude um pouco mais alta em relação à linha do Equador. Os Açores estão um pouco mais alto do que nós estamos na ilha de Santa Catarina. Nós estamos na latitude 27. E nós não temos... o vento forte, aqueles ventos fortes que tem nos Açores, mas nós temos também uns ventinhos chatos, uns ventinhos que incomodam. É o nosso vento sul, que para vocês é o vento norte, mas é um clima agradável. Temos frios bastante intensos, mas já tivemos temperaturas próximo a zero, mas por períodos muito curtos. Mas é um clima que eu considero bastante agradável. Nós temos lá, sim, as 4 estações bem definidas. Ao contrário dos Açores, que nós passamos, às vezes, dependendo da ilha, as 4 estações num dia. Portanto, não há esta instabilidade climática que há aqui.
com a intensidade que há aqui de fortes ventos, mares muito revoltos, nós não chegamos a ter. Nós já temos sim, aliás, sempre tivemos, hoje mais divulgado, o conhecimento, nós temos conhecimento do fenômeno que são os ciclones subtropical. Então já tivemos ciclones que destruíram cidades, já tivemos umas situações bastante adversas, mas talvez não ocorra com a intensidade dos ventos que tem nos Açores. E quais são os vossos piores meses? Os meses de pior tempo? Julho? Eu acho que são os meses de verão. Normalmente, junho, mas nós não temos, são situações pontuais, que eu considero mais pontuais, mais isoladas. Mas eu acredito mais que nos meses de inverno, até não observo tanto, porque não temos assim... essa dificuldade que nós temos aqui. O clima não manda em vocês como manda em nós. É verdade. Talvez isso. Acerca da cultura, o que é que se faz em Santa Catarina em termos culturais que envolva esta ideia da sorganiidade, manezinhos, essas coisas todas? Bom, os Açores deixaram, os nossos povoadores levaram um grande legado, e dentre esses legados, muita coisa foi construída lá, conforme eu falei, de acordo com o que a terra nos dava. De acordo com o que a terra permitia que fosse feito. Mas eu considero que de tudo que foi levado pelo povo açoriano, o grande legado, o maior legado foi a religiosidade. E dentro dessa religiosidade, a que mais forte se manifesta é o culto ao Divino Espírito Santo. E nós temos na ilha de Santa Catarina, que conforme eu falei, não é uma ilha do tamanho do Pico, a área é semelhante à área do Pico, nós temos 14 festas do Divino Espírito Santo, e em todos os municípios do interior, do litoral do estado de Santa Catarina, onde foi povoado por açoriano, nós temos festa do Divino Espírito Santo. Então eu considero assim a grande marca açoriana no estado de Santa Catarina. Já sei que lembro-me de ter lido também que mais importante do que a insígnia, do que a coroa, é a bandeira. Perfeito, exatamente. E eu considero interessante isto, e a observação que eu faço, eu particularmente tenho uma teoria. As primeiras coroas que nós tivemos na ilha de Santa Catarina foram doações do imperador Dom Pedro. Tá? Até então não se tinha. E o que é mais fácil nós termos? Uma coroa ou uma bandeira? A bandeira vai no mato, corta um pau para fazer um mastro. Pega um pedaço de madeira, esculpe a pombinha, coloca na ponta do mastro, o mastro está pronto. Pega o fio, tece o algodão, vai no tear e faz uma bandeira. Bem ou mal, com o que tinha na época, ia lá e bordava a pombinha do Espírito Santo. E aí, a coroa, ela foi conhecida há muito tempo depois, em torno de 1845, quando o imperador passou por lá e fez a doação das coroas para as Irmandades do Espírito Santo. Então, esta é uma teoria minha, não sou, como conversamos, eu não sou historiador, eu sou engenheiro, mas eu acho que o que me colocou a pensar
porque já foi perguntado sobre o porquê dessa devoção, eu acredito que seja esta. E as sopas também são servidas? Não. Como é que é? A sopa do Espírito Santo, conforme eu falei anteriormente, o que foi para lá era pobre. Ele não tinha, ele comia carne, não era comum comer carne. Então, a partilha havia de alguma forma, mas não com sopas do Espírito Santo. E eu com o quê? O que é que se faz, como é que se faz a partilha nesses impérios? Olha, nós não temos mais impérios, tá? Nós temos dois ou três que não são mais utilizados como império, porque na tentativa de acabar, embora a manifestação, o louvor ao Divino Espírito Santo não seja uma devoção religiosa, evidentemente, mas de cunho pagão. Quem mandava na festa era o povo. E chegou num determinado momento em que teve um padre alemão que queria acabar com aquilo tudo e começou a botar os impérios abaixo. Então, hoje, a nossa festa do Espírito Santo, ela não acontece dentro dos impérios. A corte até vai para o império após a missa, mas tudo acontece muito dentro da igreja. E o açoriano que foi para lá, ele, como eu falei, ele era mais pobre, e o que acontecia em termos, eu ainda peguei essa partilha, mas tudo já acontecia mais dentro da igreja e dentro da irmandade, que sempre esteve muito ligada. Nas nossas irmandades, elas praticamente funcionam dentro da igreja, praticamente isto. E aí nós tínhamos, após a festa do Espírito Santo, um delicioso café. Eu me lembro disso dos tempos de criança, que o meu avô era da Irmandade do Divino Espírito Santo, e era feito um delicioso café, mas essa partilha, ela foi sendo esquecida ao longo do tempo. E nós agora, a coisa de 10 anos atrás, nós, como Casa dos Açores, nós criamos a sopa do Divino Espírito Santo em uma comunidade, que é a comunidade de Santo Antônio de Lisboa. E nesta comunidade, a gente criou a sopa do Espírito Santo, e quando nós, deixando muito claro que era um elemento novo que nós estávamos introduzindo na festa. E a partir do momento que a gente saiu da Casa dos Açores, da diretoria da casa, nós demos uma acelerada na coisa, com base naquilo que os nossos irmãos, digamos, nos diziam quando eles serviam da sopa do Espírito Santo, que a sopa do Espírito Santo, a gente utilizava o pão, e aí o nosso manezinho dizia, porque o manezinho ele fala no diminutivo, não sei se aqui fala também no diminutivo, eles diziam, há uma farinhazinha agora para fazer um pirãozinho, porque o pirão digamos, a grande iguaria do nosso manezinho da ilha, que mistura-se um caldo quente, seja ele de peixe, de camarão, o caldo do cozido, e faz um pirão. Então nós retiramos o pão, introduzimos a farinha e transformamos no cozido do divino. E hoje a gente faz, e a comunidade não passa mais sem esse evento durante a festa do Divino Espírito Santo. Como é que está a vida no Brasil em termos sociais? Há muito desemprego, há dificuldades, o nível de vida é bom? O Brasil eu considero ainda um país de desigualdades sociais. E é uma desigualdade social que precisa ainda ser diminuída, mas isso aí, essa desigualdade, eu não acredito que chegará algum governante com a sua varinha de condão e decrete que a partir de agora a desigualdade social esteja resolvida. Isso aí passa pelo estudo,
instrução, integração do povo na sociedade. E eu acredito que alguma coisa aconteceu nos últimos anos. Só que também aconteceu muita coisa ruim e que realmente, mas que tem um lado bom. A corrupção, que não é um privilégio brasileiro, é um privilégio mundial, ela precisa ser investigada e punida. E hoje, no Brasil, isso está sendo bastante divulgado. A investigação está ocorrendo e a punição eu espero que venha, porque infelizmente as nossas leis, elas permitem tanto, mas tanto recurso, que às vezes dá vontade de rasgar a Constituição. Mas esperamos, acreditamos num país melhor. Já existe alguma fusão entre os manezinhos e os brasileiros, naturalmente? Qual é a receptividade do brasileiro ao... Bom, o manezinho é uma coisa que, conforme eu falei, é um motivo de orgulho. E o manezinho é uma pessoa normal da sociedade brasileira, que sempre é intelectualizado, independente da sua classe social, e essa condição lhe credencia a estar perfeitamente integrado em todas os níveis dessa sociedade. Eu considero o manezinho uma pessoa muitíssimo bem integrada nessa sociedade brasileira. E o que é que foi feito do legado açoriano na ilha? O legado açoriano, ele ultrapassa aos limites da ilha. E diga-se de passagem, ultrapassa muito, porque a porta de entrada do açoriano que foi povoar o meu país, a porta de entrada foi toda a ilha de Santa Catarina. Só que a partir da ilha de Santa Catarina, esse povoamento ele expandiu para todo o Brasil meridional. Então, eu considero o Brasil um país que ele não foi descoberto como... Essa teoria não é só minha, não. Ele não foi descoberto como dizemos nós brasileiros. Ele não foi achado como dizem vocês, nascidos em Portugal. Ele foi inventado. E o Brasil é uma grande invenção da arquitetura político portuguesa. O português foi extremamente hábil para arquitetar o Brasil. Se nós estabelecermos cronologicamente, a coisa começa antes de 1500, quando o português, através do Papa Alexandre VI, consegue, através da bula papal, dividir o Brasil, Portugal e Espanha, dividem ao mundo em duas partes iguais. Aí o que acontece? O português se declara insatisfeito da forma como o mundo foi dividido. Ora, se eu tenho uma maçã para dividir para os meus filhos, onde eu vou passar a faca ao meio, o que um tem que ficar brigando com o outro, de que não é assim que eu quero que o pai coloque a faca. Eu quero que ele gire essa faca. É porque ele sabe que num determinado lado está podre, num determinado lado tem um bicho, ou no outro lado a maçã está mais doce. E aí foi o que aconteceu após a bula papal, foi o que aconteceu no Tratado de Tordesilhas. Quando o Tratado de Tordesilhas pegou um pedaço do Brasil, a Esquadra de Cabral sai de Portugal. E aí, em 1500, acha o Brasil, que ele já sabia que existia, uma esquadra que vai a caminho da Índia. Ela não para em Cabo Verde para aguada e abastecimento das naus, passa próximo às Canárias, não para abastecer, está indo para as Índias e não para abastecer. Não me passa muito pela cabeça isso, não me passa. E eles,
a gente começa a ler a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente não nota nenhuma admiração quando eles se dizem que estão próximos à terra. Quando eles começam a ver determinadas aves furabucho, uma vegetação chamada rabo de asno, e eles não ficam admirados, eles só vão mostrar. Eu só observei na carta de Caminha uma admiração é quando ele vê as índias peladas. Aí eles realmente demonstram admiração. Passa, vão para as Índias, a carta é devolvida ao rei, escondem a carta, até que, quando termina, alguns anos depois que termina a União Ibérica, que foi de 1640, aí eles resolvem, quando eles acham que é momento de ocupar o Brasil meridional, de expandir as terras, eles começam a mandar os açorianos. Aí em 1746 sai o edital de alistamento que nos Açores nós tínhamos naquela época uma má distribuição de terra e renda. No Brasil estava com tudo por ser feito e precisava, tinha terras para ser distribuídas, tinha uma extensão territorial que era desejada, a parte dessa construção do país, que era uma obra de arquitetura, a invenção, né? Muito bem feita, diga-se de passagem. E aí, antes do Tratado de Madrid de 1750, a coroa portuguesa começa a mandar açorianos aos montes para lá. E eles estavam preparando, era o Tratado de Madrid, que era o direito do ut possidetis. O direito do ut possidetis é o dono da terra quem ocupa. E ao ocupar a terra, o Portugal vai ficando dono e dá-lhe a mandar açorianos. Até que em 1777, a Espanha percebe que estava sendo passada para trás e aí faz a invasão espanhola, que foi a maior esquadra que já esteve em todos os mares do sul. Tanto em número, lógico que não eram peças bélicas com o mesmo poderio que esteve na Ilha das Malvinas, mas que era inglês, mas nem na Guerra das Malvinas o número de naus e homens foi tão grande quanto a invasão espanhola de 1777. Então, realmente, o açoriano ele tem um legado no mundo, desculpa eu dizer isso, mas o legado açoriano no mundo ele acaba sendo maior do que dentro do próprio território açoriano. E não quero dizer, porque às vezes temos a tendência de querer dizer que o filho da gente é mais bonito que os outros, mas a história de povoamento do Brasil meridional realmente é uma história muito bonita e eu coloco isso como reflexão, como uma coisa que precisa ser mais estudada do que é. Sim, também concordo. Ora, muito bem, percorremos demos para aí uma volta para estas ilhas todas, mas este trabalho está a ser feito nas flores e está a ser feito com florentinos. Acerca das flores, o que é que me diz, Paulo? É uma ilha realmente belíssima, é uma ilha com uma beleza exuberante, né? E é uma ilha que realmente sempre despertou uma curiosidade muito grande, porque antes de eu ter a oportunidade de conhecer os Açores, eu já conhecia a Ilha das Flores pela mão de uma florentina, a Regina Meirelles, que foi das primeiras amigas que eu fiz em todos os Açores. Aliás, este livro está pejado de nomes, de pessoas e de referências que o Paulo tem nos Açores. Todas essas referências vieram-lhe através das manhãs de sábado? Não só.
não só através de manhãs de sábado, porque o que acontece? Quando o açoriano visita a ilha de Santa Catarina, existe sim uma curiosidade muito grande por parte do nosso ilhéu, nosso manezinho, os envolvidos com a nossa cultura, os que lutam pela nossa cultura, existe um interesse muito grande, uma curiosidade e um desejo de estabelecer laços de amizade com quem nos visita. E as diversas visitas que nós tivemos na ilha de Santa Catarina também propiciaram algumas amizades que acabaram se... E a Direção Regional das Comunidades tem uma grande intervenção em Santa Catarina ou não? A Direção Regional das Comunidades, a doutora Alzira, que foi quem, no momento em que eu me inseri nesta luta, quem estava à frente da Direção Regional das Comunidades. Ela teve um papel importantíssimo, e foi através da Direção Regional das Comunidades que eu iniciei, foi a partir dali que eu encontrei este fio a qual eu comecei a puxar. Finalmente está nas flores, não há de ser a última vez, não é verdade? Se Deus quiser. Vai apresentar esta noite as suas manhãs de sábado às pessoas da Ilha das Flores e para nós foi um prazer muito grande estarmos aqui à conversa. Acha que há alguma pergunta que eu devesse ter feito e não fiz? Há alguma coisa que queira dizer de forma especial aos nossos espectadores? Bom, eu acho que era com muito prazer que eu, aos sábados, entrava nas vossas casas para poder trazer um pouco desse legado do Brasil meridional. E o que eu tenho a dizer que realmente rendeu bons frutos, mas por outro lado eu também lamento o fato de a gente ter perdido esse canal, essa oportunidade de trazer ao conhecimento do povo açoriano este grande feito que foi esse povoamento do Brasil meridional. E tem coisas que não ficaram exploradas o suficiente, mas paciência, a gente vai fazer o que puder para dar conhecimento ao povo açoriano deste legado. E o lançamento do livro passa por aí. Foi uma forma de manter viva este laço que iniciou a partir do Manhãs de Sábado. A partir de agora, Paulo Caminha não será mais um estranho, nem no rosto, nem na voz. A voz que conhecemos durante anos e que foi silenciada quando Manhãs de Sábado saiu da grelha de programação da RDP Açores. Talvez valha a pena pensar outra vez em repor vozes em vários continentes e em várias ilhas, falando outra vez com os açorianos daquilo que nos interessa. Continuam a ser muitas coisas as que nos unem e cada vez menos aquelas que nos separam do mundo todo. Fique connosco, fique com Paulo Caminha e com esta deliciosa conversa. Paulo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e podendo falar alguma coisa sobre este legado. Obrigada.